meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes onde eu avalio, opino, critico, dou a minha nota e as minhas opiniões no final de tudo. Então, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me seguir nas outras redes sociais, que isso é bem importante. E sem mais delongas, pega essa pipoca, sopa com açúcar e vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um filme bem peculiar, na minha opinião. Um filme de 2013, intitulado então The Escape Plan, ou Plano de Fuga, dirigido então pelo Michael Ristroff, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Esse filme tem a duração de 1 hora e 50 e poucos minutos, é um filme de ação que traz um elenco bem interessante e das antigas. Nesse filme nós temos um leque completo de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e 50 Cent. Não é um filme só sobre guerras e lutas, muito pelo contrário. Esse filme nos apresenta então Ray Breslin, que é basicamente um homem detetor de fugas dentro das cadeias. Ele visita cadeias de máxima segurança e ele arranja planos de fuga para mostrar que essas cadeias têm falhas no seu sistema, na sua constituição. E ele decide então escrever um livro de manual de segurança sobre como manter as cadeias mais seguras possíveis, ao ponto de ele desenhar literalmente um modelo. Só que assim como aquela coisa de inventar bomba atômica e ninguém mexer, enfim, alguém constrói essa prisão infalível a fugas e acabam por prender então o Breslin e ele tem que fugir dessa cadeia para ele poder então se safar, já que ele construiu muitos inimigos no seu mundo. E esse filme, deixem-me-vos dizer que ele é bem interessante. Ele tem aquela pegada dos filmes antigos, para quem assistiu Rambo com o seu pai ou o seu tio, para quem gosta de assistir aqueles filmes assim mais dos anos 80, 70, esse filme tem muito essa pegada, então ele traz muito à tona isso. Ele traz não o seu melhor, mas parcialmente o melhor de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Então, se você gosta desses atores e desses filmes antigos, muito provavelmente você também vai gostar desse filme. Esse filme tem uma ambientação que me pega muito porque eu gosto, porque é aquela cor, que tem aquele ruído de efeito, que tem aqueles efeitos mais antigos. É um filme que é focado muito mais na luta, e aí nós sabemos que o Sylvester Stallone entrega muito, porque ele não é aquele tipo de herói que só bate, muito pelo contrário. Ele bate, ele apanha, ele fica cansado. E tem vários momentos que nós vemos isso. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. O Arnold Schwarzenegger também já estava muito mais velho em 2013 nesse filme. E ele também tem uma performance assim bem boa, mas também bem caricata, eu acho bem interessante. E o que me pega mais foi o 50 Cent. Eu acompanho muito o 50 Cent como cantor e não propriamente como ator. Mas nesse filme ele se desprende daquela autoridade toda, aquela postura, aquela presença do 50 Cent. E ele passa a ser só mesmo o papel que ele é designado nesse filme. Isso é uma coisa maravilhosa quando nós vemos um famoso nesses dois eixos. A trilha sonora não é algo que me intriga assim tanto, mas é algo que eu entendo o respeito, apesar de eu achar que algumas coisas são meio exageradas. Sei que faz parte do contexto dos filmes da época. E a pegada que eles tentaram trazer, então acho que o diretor Michael fez um trabalho bom, na verdade. Para esse filme eu dou uma nota de 6, porque eu achei o filme bem interessante para a época. Remete muito aos filmes antigos, numa tentativa de pegada mais recente. Então para mim foi, assim, uma nostalgia muito boa. Apesar dele seguir assim, de forma bem perceptiva e previsível, todo o andamento da história, mas é aquilo, né? São filmes antigos. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos seus comentários. Se você ainda não viu esse filme, eu recomendo a assistir, porque pode valer muito a pena, principalmente se você for assistir com um mais velho que gosta desse tipo de filmes antigos. E se você quer uma parte com mais spoilers, vamos para a segunda parte, por lá eu vou entrar muito mais nesse vídeo. Esse filme começa a nos apresentar então o Ray Breslin, que é interpretado por Sylvester Stallone, dentro de uma cadeia de alta segurança. E nesse filme nós acompanhamos basicamente o Ray a ter que fugir. E o método que ele usa para fugir dessa cadeia, que são métodos bem mais manuais,
do que propriamente tecnológico, já que ele é um fugitivo de cadeia assim meio primitivo, vamos assim dizer. Ele consegue então fugir e quando ele é pego, foi aí que nós descobrimos que ele não está preso, mas sim que ele tem essa, vamos dizer, equipa de segurança para investigar a segurança das cadeias, uma coisa confusa. Até que ele volta então para casa, ele recebe um trabalho bem peculiar, que ele tem que ver uma cadeia de máxima segurança cheia de tecnologia, para ele conseguir escapar, e ele é bem convencido pela sua equipa a seguir em frente com esse plano. Apesar de acharem bem estranhos, o financeiro basicamente da equipa diz, olha, muito dinheiro, vai valer a pena, então vai. O Ray então aceita e quando ele vai ser levado para essa cadeia já é tudo muito estranho. E desde aquele momento já começamos a perceber que ok, algumas coisas não são tão suaves e tranquilas quanto parece. Dentro daquela cadeia ele vai conhecendo algumas pessoas e algumas formas como aquilo funciona, né, basicamente. Porém, o diretor da cadeia não sabe que é o Ray, né, ele só sabe que é outra pessoa. Lá vai acontecendo muita coisa e ele acaba por conhecer então o Victor, interpretado por Arnold Schwarzenegger. E eles vão criando uma relação de amizade muito boa, na verdade. Apesar de que um deles podia ser traidor, eles não sabem. Todos eles acabam por criar uma relação de amizade. E eles vão conseguindo então criar planos atrás de planos para eles poderem escapar da cadeia. Até que eles conseguem. E logo quase ao final do filme, o Ray acaba por descobrir então que quem lhe vendeu foi o seu financeiro. E ele acaba por se vingar logo no final do filme. Esse filme tem continuidade, parte 2 e parte 3. Eu assisti a parte 2, eu assisti a parte 3 e eu vou-vos dizer que é bom assistir por uma questão de nostalgia, para quem tiver vontade, mas não são filmes tão intrigantes assim para o cinema moderno, para ser sincera. Então, se vocês se cansarem um pouco nesse primeiro filme, provavelmente vocês não vão conseguir assistir os outros dois, porque acreditem, é bem complicado de assistir. Porém, para quem gosta de cinema de uma forma bem nua e bem crua, esse primeiro filme é uma indicação perfeita, porque ele tem pouquíssimos efeitos digitais, efeitos sonoros, praticamente quase nenhum efeito, é uma longa filmagem de momentos específicos, com poucos cortes, diálogos bem sensacionalistas, não tem aquela parte de frase de efeito, nem nada do gênero, para ficar bem nas redes sociais. Então, por isso é que eu volto e meia gosto desses filmes antigos, porque eu acho que nos desprendem muito daquilo que é o cinema moderno. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Se você sabe que o teu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu avô gosta de filmes desses atores, deixa aqui nos comentários também qual é o filme deles que você gosta tanto. Recomenda esse vídeo para um amigo, um tio, um avô que gosta desse tipo de filmes e nos vemos no próximo vídeo.